Fala galera, eu sou o professor Vinícius Ferreira. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai resolver questões. Então eu dei início aí há 2 dias ao projeto Mini Simulados aí para os concursos da Polícia Civil do Distrito Federal, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Hoje a gente vai resolver as questões do mini simulado da PCDF, do concurso de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. Nesse simulado, eu disponibilizei 25 questões sobre todas as normas que estão previstas no conteúdo legislação específica. Então, são 25 questões sobre todo esse conteúdo. Beleza? Lembrando que você pode clicar na descrição do vídeo aí, caso você já não tenha baixado esse material, baixe o material, resolva as questões e depois acompanhe comigo aí a resolução desses itens. Muitos desses itens são inéditos, foi eu mesmo quem criou esses itens aí, para que você tenha uma boa quantidade de questões para treinar até o dia da sua prova. Galera, o concurso de escrivão ele está adiado, a aplicação da prova está adiada, a gente está aí no surto de coronavírus, então aí a gente não tem previsão ainda de quando essa prova vai ser aplicada. Então é muito importante que você continue na pegada, que você continue se preparando, que você continue estudando, para quando remarcar essa prova você esteja aí afiado para ser aprovado e trabalhar na Polícia Civil do Distrito Federal. Beleza? Então vamos iniciar aí a resolução dessas questões. Se você não tem a apostila, baixe ela no link da descrição do vídeo. Então aí, eu sou o professor Vinícius Ferreira. Caso você tenha alguma dúvida ou queira os slides que a gente vai utilizar nesse material, mande um e-mail aí para professorviniciusferreira@yahoo.com.br. Vamos lá, primeira questão, questão da Lei 8429, Lei de Improbidade Administrativa, diz o seguinte: a ação principal relativa a procedimento administrativo que apure a prática de ato de improbidade terá o rito ordinário e será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro do prazo de 60 dias no caso de efetivação de medida cautelar. Certo ou errado essa questão? Essa questão ela se encontra errada. O gabarito desse item é incorreto e o erro da questão se encontra aqui no prazo. Realmente, a ação principal por ato de improbidade administrativa tem um rito ordinário e ela pode ser proposta tanto pelo Ministério Público quanto pela pessoa jurídica interessada. Só porque o prazo é 30 dias. Observe aí a resolução desse item. Então, o artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa diz: a ação principal que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. Esse artigo 17 da Lei 8429 ele é sempre muito explorado em prova e muitas bancas examinadoras elas tentam colocar para o candidato que essa ação é de exclusividade do Ministério Público. Isso está errado. A pessoa jurídica interessada na apuração dos atos de improbidade administrativa, ela também pode propor essa ação aí nesse rito. Prazo 30 dias de efetivação da medida cautelar. Beleza? Então a primeira questão, gabarito errado. Segunda questão, também da Lei 8429, diz o seguinte: servidor público que receber quantia em dinheiro para deixar de tomar providência que seria obrigado em razão do cargo que ocupa, estará sujeito, entre outras sanções, à suspensão de seus direitos políticos por um período de 8 a 10 anos. Essa segunda questão da Lei de Improbidade Administrativa, o gabarito é certo. Esse servidor público, ele praticou um ato de improbidade administrativa que acarreta enriquecimento ilícito. Beleza? Então, ele praticou sim um ato de improbidade administrativa. Esse ato de improbidade administrativa acarreta enriquecimento ilícito. Observe que ele recebeu quantia em dinheiro. Se ele recebeu quantia em dinheiro para deixar de tomar qualquer providência, ele enriqueceu aí ilicitamente. Observe a resolução dessa questão. Então, o artigo 9º, inciso 10 diz:
constitui ato de improbidade administrativa, importando o enriquecimento ilícito, oferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, e notadamente receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. Além de saber o que configura cada uma das condutas que são cobradas em prova, é importante que você fique atento a essa tela que eu vou colocar agora. Galera, essa tela é a principal tela relacionada aos atos de improbidade administrativa. Então, eu fiz essa tabela onde eu apresento todas as penalidades referentes a cada um dos atos de improbidade administrativa. Quando a gente fala de atos de improbidade administrativa, a gente tem a gente tem 4 tipos de atos de improbidade administrativa. A gente tem os atos que acarretam enriquecimento ilícito, os que geram prejuízo ao erário, os que estão relacionados aos benefícios indevidos e também os atos que acarretam lesão a princípios da administração pública. As penalidades são ressarcimento ao erário, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, perda dos bens acrescidos ilicitamente, multa civil e proibição de contratar ou receber benefícios fiscais. Então, essas são as penalidades descritas na Lei de Improbidade Administrativa. Eu gostaria que você compreendesse da seguinte forma: a gente tem da mais grave para a menos grave. Então, os atos que acarretam aí enriquecimento ilícito, eles são os mais graves. O que ocorrem aí que causam lesão a princípios, eles são os menos graves. Então, a gente vai ter essa gradação no nível das penalidades. Então, quando a gente fala de suspensão dos direitos políticos, o enriquecimento ilícito ele vai se dar de 8 a 10 anos. Os atos de improbidade que são considerados mais graves. Já no caso de lesão a princípios, vai de 3 a 5 anos. Beleza? Então, printa aí essa tela com essa tabela relacionada às penalidades. Printa ela aí, porque ela vai ser muito importante para a sua prova. É muito importante também que você fique atento ao elemento subjetivo dos atos de improbidade administrativa. O que é o elemento subjetivo? É a intenção do agente, se ele agiu com dolo ou com culpa. O elemento subjetivo é exatamente isso, verificar se o agente agiu com dolo ou com culpa. No caso dos atos que acarretam ou que geram enriquecimento ilícito, o elemento subjetivo é somente o dolo, não é admitido a culpa. Violação dos princípios da administração pública, somente dolo. No caso de concessão indevida de benefício tributário ou financeiro, somente o dolo. No caso de prejuízo ao erário, é admitido tanto o dolo ou a culpa. Isso é muito importante, também está entre os assuntos que são mais cobrados com relação à Lei 8429. Então, a culpa como elemento subjetivo, ela só é admitida no caso de atos de improbidade administrativa que acarretam prejuízo ao erário. Beleza? Então, a segunda questão, ela está certa. No caso de atos que acarretam enriquecimento ilícito, a suspensão dos direitos políticos vão se dar de 8 a 10 anos. Beleza? Agora a nossa terceira questão, uma questão adaptada aí ao estilo do Sebrasp, diz o seguinte: qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Essa terceira questão, ela também está correta. Ela está certa, ela reproduz aí o dispositivo correspondente. Vamos observar a resolução dessa questão 3. Previsão legal, artigo 14, que diz: qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Então, essa representação, é importante que você saiba que ela tem algumas exigências. Ela será escrita ou reduzida a termo e ela será assinada pelo representante. Será escrita, reduzida a termo e assinada pelo representante. Ela conterá a qualificação do representante, ou seja, a descrição dos seus dados pessoais, a informação sobre o fato e sua autoria, ou seja, sobre o fato que provocou a improbidade administrativa,
e a indicação das provas de que aí o representante tenha conhecimento. Essa representação ela pode ser rejeitada pela autoridade administrativa no caso de não conter as formalidades exigidas. Aí entra uma parte muito importante. Embora essa representação tenha sido rejeitada pela autoridade administrativa, o representante ele pode representar diretamente ao Ministério Público. Então, suponhamos que o indivíduo foi representar aí perante um órgão público. Aquela autoridade administrativa daquele órgão rejeitou a representação. É possível que essa pessoa vá ao Ministério Público entregá-la. Então, a representação pode ser feita no Ministério Público. Beleza? Então, a terceira questão, gabarito certo. Quarta questão, as sanções pecuniárias impostas em razão de ato de improbidade alcançarão o patrimônio pessoal dos herdeiros do agente ímprobo. Essa questão ela está errada. É também um assunto muito cobrado com relação à lei de improbidade administrativa. E as sanções pecuniárias não alcançam o patrimônio pessoal dos herdeiros do agente ímprobo. Não alcançam. Ela alcança apenas o patrimônio transferido. Ela não alcança o patrimônio pessoal, mas tão somente o patrimônio que foi transferido aos herdeiros do agente que praticou o ato de improbidade administrativa. Observe aí o artigo 8º da Lei 8429, que diz o seguinte: o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações desta lei até o limite do valor da herança. Então, os herdeiros aí, galera, eles só respondem até o limite da herança que foi transferida. O patrimônio pessoal dos herdeiros não é atingido, não é alcançado pelos atos de improbidade administrativa. Vamos agora para a nossa quinta questão, também da Lei 8429, que diz o seguinte: os agentes políticos não são sujeitos ativos passíveis de cometimento de ato de improbidade. O item está errado. Galera, já é jurisprudência firmada. Os agentes políticos, eles estão sujeitos aí, via de regra, a uma dupla responsabilização. A dupla responsabilização. Eles respondem pela lei de improbidade administrativa, eles respondem também pela lei de crimes de responsabilidade. Exceção aí que a gente tem é o presidente da República. Exceção é o presidente da República. No caso do presidente da República, a gente aplica apenas a lei de crimes de responsabilidade. A gente não aplica a lei de improbidade administrativa, segundo o posicionamento jurisprudencial que prevalece. Observe aí a lei de improbidade administrativa no seu artigo 2º, para a gente confirmar que essa lei se aplica também aos agentes políticos. O artigo 2º diz: reputa-se agente público. Então ele está conceituando quem é e quem são os agentes públicos. Todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Galera, nem todo agente político é eleito. Hoje o entendimento que prevalece é que o agente político são os chefes ou representantes dos poderes. Nem todos eles são eleitos. A gente tem também os membros do Ministério Público, por exemplo. No caso, os promotores de justiça. Então, falou em chefes de poder, a gente está falando presidente da República, governador, prefeito, a gente está falando do poder legislativo, deputados, senadores, vereadores, a gente está falando do poder judiciário, ministros, a gente está falando dos juízes, dos membros do Ministério Público, secretários de Estado, ministros, esses são os agentes políticos. É importante mencionar que o artigo 3º estabelece que a lei de improbidade administrativa se aplica até mesmo ao particular. Observe, as disposições dessa lei são aplicáveis no que couber, isso é importante que você saiba, não é uma aplicação integral,
mas tão somente no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indireta. Então saiba que a lei de improbidade administrativa, ela pode ser aplicada ao particular. Ela se aplica no que couber ao particular. O posicionamento jurisprudencial que prevalece é que o particular sozinho não pode ser responsabilizado por ato de improbidade administrativa. É necessário que ele esteja em concurso com um agente público. Continuando aí com o estudo dos agentes públicos, hoje a classificação que prevalece no ordenamento jurídico brasileiro é aquela proposta por Eli Lopes Meireles, que é a que está na sua tela. Então, são agentes públicos os agentes políticos, a eles se aplica a lei de improbidade administrativa, os agentes administrativos, os agentes honoríficos, os agentes credenciados e os agentes delegados. Então, a gente tem esse conjunto com todos os agentes públicos, todos eles sujeitos à lei de improbidade. E a gente tem as classificações. Temos agentes políticos, agentes administrativos, honoríficos, credenciados e delegados. Os agentes administrativos, eles recebem aí uma subclassificação. Os agentes administrativos são divididos em servidores públicos, que são os estatutários, os empregados públicos, que são os seletistas, e são os contratados, que são aqueles contratados aí no caso aí de situações excepcionais. Beleza? Então a questão 5 aí, o gabarito dela é errado, os agentes políticos eles são sujeitos ativos dos atos de improbidade. Agora a gente vai começar a resolver as questões da Lei 8.112. As questões da Lei 8.112 de 1990. Vamos lá. Reintegração é a investidura do servidor em cargos de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Essa questão está errada. Eu recomendo o estudo das formas de provimento. Tem um vídeo aí no canal sobre a Lei 8.112 que eu explico essas formas de provimento. Fica atento, esse assunto é muito cobrado em prova. O item ele não se refere à reintegração, mas sim à readaptação. Beleza? As características apresentadas pela questão não se referem à reintegração, mas sim à readaptação. Quando a gente fala de reintegração, já fique atento aqui no começo. Ó. Reintegração é a reinvestidura. Beleza? Então, observe aí que a reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Já a readaptação é a investidura do servidor em cargos de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Então, sexta questão, gabarito errado. Sétima questão, a critério da administração, poderão ser concedidas aos servidores ocupantes de cargos efetivos, inclusive aos que estejam em estágio probatório, licença para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até 3 anos consecutivos, sem prejuízo da sua remuneração. Esse item ele está errado, essa questão ela possui 2 erros. Primeiro erro, no caso de servidor em estágio probatório, não poderá ser concedida licença para tratar de interesses particulares. E a licença para tratar de interesses particulares, ela se dá com prejuízo da remuneração. Ela é uma licença sem remuneração. Observe aí o que diz o artigo 20, parágrafo 4º da Lei 8.112, combinado com o artigo 81. Ao servidor em estágio probatório, somente poderão ser concedidas licenças e os afastamentos previstos no artigo 81, inciso 1 a 4, 94, 95 e 96, bem assim o afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso público para outro cargo na administração pública federal. Aí o artigo 81 diz, conceder-se-á ao servidor licença. E o inciso 6 diz, para tratar de interesses particulares.
Então, falou aí de artigo 81, inciso 1 a 4, o inciso 6 não está previsto aí dentro dessas licenças que serão concedidas ao servidor em estágio probatório. Beleza? Então, a oitava questão, ela diz: o cargo em comissão é de ocupação transitória e a nomeação do seu titular não exige aprovação prévia em concurso público. Essa questão, ela está certa. É isso mesmo. É isso mesmo. O cargo em comissão é de ocupação transitória e a nomeação do seu titular não exige aprovação prévia em concurso público. Sempre que a gente fala de cargo efetivo e encargo em comissão, é importante que a gente tenha em mente as principais diferenças referentes a esses cargos. Isso é primordial, isso é muito importante para a sua prova. O cargo público, então, ele pode ser efetivo e ele pode ser em comissão. Cargo público efetivo depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. O cargo em comissão ele é de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente, ou seja, ele não depende de concurso. O ocupante do cargo efetivo ele adquire estabilidade. O ocupante de cargo em comissão não adquire estabilidade. O cargo efetivo ele é destinado às mais variadas atividades da administração pública. Já o cargo em comissão ele é destinado exclusivamente às atribuições de direção, chefia ou assessoramento. O cargo efetivo ele é de ocupação permanente, ou seja, o agente público, o servidor público, ele só pode perder o cargo nas hipóteses previstas na Constituição Federal. Já o cargo em comissão ele é de ocupação transitória, ele é de livre exoneração pela autoridade competente. Então, esse servidor público ele pode perder o cargo a qualquer momento. Beleza? Então, a questão 8 aí, o gabarito dela é certo. Questão 9. O servidor público federal que, no exercício de sua função, causar dano a terceiros, poderá ser demandado diretamente pela vítima em ação indenizatória. Errado. Errado. Embora essa questão seja de 2018, hoje ela ainda continua errado. O entendimento que ainda prevalece, inclusive em jurisprudência do STF, é que o particular, o terceiro que sofreu o dano, não pode cobrar o servidor diretamente. Ele não pode cobrar o servidor diretamente. Beleza? O particular, ele cobra o Estado, se o Estado for obrigado a indenizar, o Estado cobra o seu servidor público. É o que estabelece aí o artigo 122, parágrafo 2º. Tratando-se de dano causado a terceiro, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Em ação regressiva. Então fica da seguinte forma: primeiro, aqui tem a ocorrência do dano. Então, o servidor público pratica um dano aí a particular. Esse particular, ele ingressa com ação de reparação ou ação de indenização contra o Estado. No nosso caso aqui, estudando para a PCDF, é o Distrito Federal. Se o Distrito Federal for condenado, ele irá indenizar o particular lesado, ele vai pagar o prejuízo do particular. Após indenizar o Distrito Federal, após indenizar o particular, o Distrito Federal irá, em ação regressiva, cobrar do servidor público causador do dano. Beleza? Então, esse tipo de ação, o particular cobrando diretamente do servidor público, isso não é admitido pelo ordenamento jurídico brasileiro ainda. A gente encontra alguns doutrinadores que defendem que quanto mais opções tiver o particular para ser ressarcido, melhor. Mas ainda prevalece o entendimento de que o servidor responde em ação de regresso. Nossa 10ª questão, ela diz: a prescrição da ação disciplinar para apurar a infração punível com suspensão ocorrerá em 3 anos. Essa questão ela também está errada. O prazo aqui no caso é 2 anos. Beleza? Prescreve em 2 anos a ação disciplinar sujeita à pena de suspensão. Então, a ação disciplinar ela prescreverá em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão,
cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão, em 2 anos quanto à suspensão e em 180 dias quanto à advertência. É importante que você compreenda o que é essa prescrição. O Estado ele não possui prazo eterno para punir os seus servidores. Então tomou-se conhecimento de uma infração praticada por um servidor. Se não for punido, se não for aplicada a sanção durante esses prazos, o Estado não poderá mais fazê-lo. Então, nesse caso, a prescrição está relacionada à perda do poder de punir do Estado. Beleza? Então, essa é a última questão referente à Lei 8.112. Agora a gente vai resolver as questões relacionadas à legislação propriamente dita da Polícia Civil do Distrito Federal. Então, aí agora, a nossa 11ª questão é uma questão da Lei 4878 de 1965. Lei 4878 de 65. Galera, com relação às questões que eu coloquei no seu material sobre essa lei, todas elas abordam as transgressões disciplinares. Eu considero esse o assunto mais complicado referente à legislação específica da PCDF, porque são 63 transgressões disciplinares. Beleza? Tem um vídeo aí no meu canal onde eu falo aí da Lei 4878 e que eu deixo disponível para vocês uma tabela onde eu coloco a transgressão e a respectiva penalidade. Isso pode ajudar demais na sua preparação. Então procura o vídeo, assista a aula e baixe lá o material. Então, Vinícius, policial civil do Distrito Federal, indispôs funcionários contra os seus superiores hierárquicos. Nessa situação, de acordo com a Lei 4878 de 1965, Vinícius praticou transgressão disciplinar sujeita à pena de suspensão. Então, até aqui, essa questão está certa. Contudo, a penalidade apresentada ela está errada. Então, o gabarito da questão é errado. Vinícius praticou sim uma transgressão disciplinar expressamente prevista na Lei 4878. Só que a pena aplicável nesse caso é a demissão. Beleza? A demissão é a penalidade aplicável nesse caso. Observe aí, artigo 43. São transgressões disciplinares indispor funcionários contra os seus superiores hierárquicos ou provocar velada ou ostensivamente animosidade entre os funcionários. Então, 11ª questão, gabarito errado. Vamos lá, questão 12. Exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, ainda que como acionista, cotista ou comanditário, é transgressão disciplinar expressamente prevista na Lei 4878 de 65, sujeita à pena de demissão. Essa questão 12, galera, ela também está errada e ela tem um erro muito sucinto, que você tem que ter muito cuidado, principalmente no dia da sua prova. O erro está aqui, ainda que como acionista ou comanditário, acionista, cotista ou comanditário, é salvo como acionista, cotista ou comanditário. Então, o policial ele pode exercer o comércio na condição de acionista, cotista ou comanditário. Nos demais casos, ele não pode exercer o comércio. A penalidade aqui ela está correta, beleza? Observe aí o artigo 43, inciso 14, que diz: são transgressões disciplinares exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, salvo como acionista, cotista ou comanditário. Pena demissão. Beleza? Então a questão está errada porque ela diz que o comércio é proibido, ainda que seja como acionista, cotista ou comanditário. Beleza? Vamos agora para a questão de número 13, que diz o seguinte: Antônio Carlos é escrivão da PCDF. Alessandro é agente da mesma instituição policial. O primeiro, no caso Antônio Carlos, pleiteou como procurador junto a repartições públicas em caso referente à percepção de vencimentos de seu filho. O segundo simulou doença para esquivar-se ao cumprimento de obrigação. Com base nas informações acima, é correto afirmar que Antônio Carlos e Alessandro praticaram transgressões disciplinares previstas na Lei 4878 de 65, a que se aplica a pena de suspensão.
A, o gabarito dessa questão é errado. Eu já vou adiantar para você a resolução. Galera, Antônio Carlos não praticou transgressão disciplinar. Antônio Carlos não praticou transgressão disciplinar. Observe a resolução dessa questão 13. Não são transgressões disciplinares pleitear como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de percepção de vencimentos, vantagens e proventos de parentes até segundo grau. Antônio Carlos pleiteou aí como procurador do seu filho. Logo, ele não praticou transgressão disciplinar. A transgressão disciplinar aí, no caso, é submetida à pena de demissão. O artigo 43 diz: são transgressões disciplinares simular doença para esquivar-se ao cumprimento da obrigação. Pena aplicável, suspensão. Então, no caso do item de número 13, Antônio Carlos não praticou transgressão disciplinar. Alessandro praticou. Beleza? E a transgressão disciplinar que está relacionada à conduta de Antônio Carlos, no caso, ela é submetida à pena de demissão, não é a pena de suspensão, como afirma o item. Então, questão 13, gabarito errado. Questão 14. Receber propinas, comissões, presentes ou auferir vantagens e proveitos pessoais de qualquer espécie e, sob qualquer pretexto, em razão das atribuições que exerce, é transgressão disciplinar prevista na Lei 4878 de 65, que sujeita o policial civil do Distrito Federal à suspensão preventiva obrigatória. Essa questão 14, ela está certa. O gabarito dessa questão está previsto no artigo 57, parágrafo 4º da Lei 4878 de 65. Observe. Artigo 57. A suspensão preventiva de que trata o parágrafo único do artigo 51 é obrigatória quando se tratar de transgressões aos incisos 9. Aí a gente vai, artigo 43, são transgressões disciplinares, inciso 9, receber propinas, comissões, presentes ou oferir vantagens e proveitos pessoais de qualquer espécie e, sob quaisquer pretextos, em razão das atribuições que exerce. Nesse caso, a pena aplicável é a demissão. Então, na conduta apresentada pela questão 14, a suspensão preventiva ela será obrigatória. Beleza? Então, questão 14, gabarito certo. Questão 15, agora a gente vai falar do Decreto-Lei 2266 de 1985. A questão diz o seguinte: de acordo com o Decreto-Lei 2266 de 1985, considerado o interesse da administração em aperfeiçoar o contingente de recursos humanos da Polícia Civil do Distrito Federal, o governador do Distrito Federal poderá autorizar, com prejuízo dos direitos e vantagens, inclusive o tempo de serviço, o afastamento de funcionários para cursos de pós-graduação, especialização e extensão no país ou no exterior. Essa questão também tem um erro bastante sucinto. Você tem que ter atenção redobrada nesses casos. O governador do Distrito Federal ele pode sim autorizar esse afastamento. Só que esse afastamento ele se dará sem prejuízo dos direitos e vantagens, inclusive o tempo de serviço. Beleza? Então é um afastamento com todos os direitos e vantagens, computando-se ainda o tempo de serviço. Observe aí o artigo 12 do Decreto-Lei 2266. Considerado o interesse da administração em aperfeiçoar o contingente de recursos humanos da Polícia Civil do Distrito Federal, o governador do Distrito Federal poderá autorizar, assegurados todos os direitos e vantagens, inclusive o tempo de serviço, o afastamento de funcionários para cursos de pós-graduação, especialização e extensão no país ou no exterior. Então, questão 15, o gabarito é errado. Questão 16 também do Decreto-Lei 2266 diz:
Conforme disposição prevista no Decreto de 1985, no caso de curso superior de polícia, ao servidor que o completar com aproveitamento, será garantida indenização de habilitação policial civil no percentual de 20%. Essa questão 16, galera, o gabarito dela é certo. Embora essa gratificação ou essa indenização de habilitação policial civil hoje não tenha mais aplicação, ela ainda se encontra expressamente prevista na lei, no Decreto-Lei 2266 de 1985, podendo ser cobrado na sua prova. Então é muito importante que você fique atento. O artigo 7º ele diz o seguinte: constitui requisito básico para a progressão à classe especial das categorias funcionais de nível superior e médio, a conclusão com aproveitamento, respectivamente, do curso superior de polícia e curso especial de polícia. Então, no caso, o curso superior de polícia para as categorias funcionais de nível superior, curso especial de polícia para as categorias funcionais de nível médio. E o artigo 8º diz: ao servidor que completar com aproveitamento os cursos de formação profissional e os mencionados no artigo precedente, realizados pela Academia de Polícia Civil da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, será atribuída indenização de habilitação policial civil com os percentuais calculados sobre o vencimento básico correspondente na forma seguinte. Então, os percentuais eles são os seguintes. A indenização de policial civil, os percentuais serão calculados da seguinte forma: 10% no caso de curso de formação policial profissional, ou seja, era paga ao policial civil após ele sair da academia de polícia e para o primeiro curso de formação, 20% no caso do curso especial de polícia, lembrando que o curso especial de polícia é para as categorias funcionais de nível médio, e 20% no caso de curso superior de polícia, que é o que nos cobra a nossa questão. Curso superior de polícia para as categorias funcionais de nível superior. Então, questão 16, gabarito certo. Vamos para a nossa próxima questão agora, questões de acordo com a Lei 9264 de 1996. A questão diz: segundo a Lei 9264 de 96, a carreira de Polícia Civil do Distrito Federal é de nível superior e compõe-se dos cargos de perito criminal, perito médico legista, agente de polícia, escrivão de polícia, papiloscopista policial e agente policial de custódia. O gabarito da questão 17 é certo. É isso mesmo, ele apresentou a carreira de polícia civil e todos os cargos que compõem a carreira de polícia civil. Então fica da seguinte forma, galera, dentro da PCDF, a gente tem a carreira policial civil. A gente tem a carreira policial civil. A carreira policial civil, ela é desmembrada em duas. Ela é desmembrada na carreira de delegado de polícia e carreira de polícia civil. A carreira de delegado, ela é composta do cargo de delegado. Ela é constituída do cargo de delegado. Carreira de polícia civil, ela é composta dos cargos de perito criminal, perito médico legista, agente de polícia, escrivão de polícia, papiloscopista policial e agente policial de custódia. Então, questão 17, gabarito certo. Questão 18. De acordo com a Lei 9264 de 96, julgue o item a seguir. No caso de ministério ou órgão equivalente, a seção dos servidores integrantes da carreira policial civil do Distrito Federal somente será autorizada para exercício de cargo em comissão. Essa questão 18 ela está errada, porque ela eliminou a função de confiança. No caso de ministério ou órgão equivalente, a sessão será autorizada somente para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Galera, aí na sua tela segue uma tabela onde ela tem todas as possibilidades de sessão de forma bem desmembrada. Assuntos que são muito extensos, quando você os visualiza de uma maneira conjunta, isso facilita a sua memorização e o seu entendimento. Então, printa essa tela aí para facilitar a sua compreensão sobre as hipóteses de sessão.
A seção dos servidores integrantes das carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal somente será autorizada para exercício de cargo em comissão ou função de confiança em ministério ou órgão equivalente. Beleza, galera? Então fique atento a essas hipóteses de sessão. É um assunto do ano de 2018 que ainda não foi cobrado em nenhum concurso da PCDF. No próximo concurso, eu acredito fielmente que uma das questões será sobre essas hipóteses de sessão. Beleza? Então a questão 18 ela está errada. No caso de ministério ou órgão equivalente, a sessão será autorizada tanto para exercício de cargo em comissão quanto para função de confiança. Beleza? Vamos agora para a questão 19, que diz o seguinte: será autorizada a sessão de um escrivão de polícia da PCDF para o Superior Tribunal de Justiça para exercício de cargo em comissão de remuneração igual à de cargo DAS 101.4. Essa questão 19, ela está certa. Observe agora o artigo 12b para você conferir o gabarito. O artigo 12b diz: a sessão dos integrantes das carreiras de que trata esta lei somente será autorizada para tribunais superiores. É aqui que a gente tem o STF, o STJ, o TST, o STE e o STM. Então, o STJ está aqui no meio. Para o exercício de cargo em comissão, cuja remuneração seja igual ou superior à de cargo DAS 101.4 ou equivalente. Então, questão 19, o gabarito certo, de acordo com o artigo 12b, inciso 3. Vamos para a nossa questão de número 20. De acordo com a Lei 9264 de 96, julgue o item a seguir. Os alunos do professor Vinícius Ferreira, cada um deles foram aprovados no futuro concurso de escrivão da PCDF. Galera, acredite e lute. Isso é possível. Um deles, de nome Chaves, foi cedido para a presidência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, situado no Distrito Federal. Nessa situação, é correto afirmar que a seção de Chaves será considerada de interesse policial civil, resguardados todos os direitos e vantagens da carreira policial. Galera, essa questão ela está errada, de acordo com o artigo 12b, parágrafo 3º da Lei 9264. A seção do Chaves, ela é autorizada? Sim, ela é autorizada. Só porque ela não vai ser considerada de interesse policial civil por ausência de previsão legal nesse sentido. Quando a gente fala de poder judiciário, será considerado de interesse policial civil apenas a sessão à presidência do STF e a sessão à presidência do TJDFT. As demais hipóteses são possíveis, mas não serão consideradas de interesse policial civil. Observe aí o que diz o artigo 12b. A sessão à presidência e vice-presidência da República, ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, ao Ministério da Justiça, ao Ministério da Segurança Pública, à Presidência do Supremo Tribunal Federal, à Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, à Governadoria e Vice-Governadoria do Distrito Federal, à Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal, e as unidades de inteligência da Administração Pública Federal e Distrital e dos Tribunais de Contas da União e do Distrito Federal, é considerada de interesse policial civil, resguardado todos os direitos e vantagens da carreira policial. Então, mais uma vez, não há que se falar em interesse policial civil no caso de presidência do TRF. Esse item, então, ele está incorreto. Agora, a partir da questão 21 até a nossa última questão, a gente vai resolver itens relacionados ao regimento interno da PCDF. Então, de acordo com o regimento interno da PCDF, o Departamento de Atividades Especiais está diretamente subordinado à Direção-Geral da PCDF, tratando-se ambos de órgão de direção superior. Esse item está errado. Galera, o Departamento de Atividade Especial ele está sim diretamente subordinado à direção da PCDF. Contudo,
O Departamento de Atividades Especiais não é órgão de direção superior. Ele não é órgão de direção superior. Observe aí a estrutura administrativa da PCDF. Então, a gente tem a direção geral, abaixo da direção geral a gente tem a corregedoria e os departamentos, e a Academia de Polícia Civil. Abaixo da corregedoria, dos departamentos e da academia, a gente tem as demais unidades da Polícia Civil. Então, o DEPAT ele está, sim, diretamente subordinado à direção geral, mas ele não é órgão de direção superior. São órgãos de direção superior apenas a Direção Geral da PCDF, apenas a Corregedoria Geral de Polícia e apenas o Departamento de Administração Geral. Observe aí, ó, os órgãos de direção superior mais uma vez. A gente tem a Direção Geral da PCDF, a Corregedoria Geral de Polícia e o Departamento de Administração Geral. Então, questão 21, gabarito, o item está errado. Questão 22. Segundo o decreto número 3490 de 2009, é a atribuição do escrivão da PCDF planejar, controlar e executar todas as atividades específicas de cartório. Galera, falou em cartório, falou em escrivão. O item está certo. Falou em cartório, falou em fiança, falou em atuar em processos de natureza administrativas, a gente está falando das atribuições do escrivão. Você não pode ir para a sua prova de escrivão da PCDF sem estar atento a todas as atribuições do escrivão da PCDF. Como eu disse para vocês, o escrivão ele tem 10 atribuições. 10. Aí no meu canal tem um vídeo que eu falo sobre as atribuições de todos os cargos efetivos. Acompanhe lá, será muito útil para a sua aprovação. Das 10 atribuições do escrivão, 7 são pautadas nas palavras-chave que a gente acabou de falar. Cartório, fiança, cartório, fiança e atuar em processos de natureza administrativa. O escrivão ele também acautela objetos e valores ausentes. Então fique atento às atribuições do escrivão para você não ser surpreendido na sua prova. Questão 23, ela diz: despachar pessoalmente com o governador e o secretário de Estado de Segurança Pública é atribuição do Corregedor-Geral de Polícia. O item está errado. Galera, uma coisa que você quase não vai encontrar no regimento interno é a quebra de hierarquia. Você não vai encontrar. Quem é a mais alta autoridade no âmbito da PCDF? É o diretor-geral da PCDF. Quem está acima do diretor-geral na estrutura administrativa do Distrito Federal? A gente tem o secretário de Segurança Pública e o governador. Quando o corregedor-geral de polícia, ele fala diretamente com o secretário e com o governador, ele quebra a hierarquia, ó. Ele passa na frente do diretor-geral. Isso não acontece no regimento interno da PCDF. Então, essa atribuição apresentada pelo item, ela pertence ao diretor-geral da PCDF. É o diretor-geral quem vai tratar de assuntos com o governador, com o secretário, é ele que vai representar a PCDF diante dos poderes, diante do Tribunal de Contas. Com relação às atribuições aí do diretor-geral, previsão legal é o artigo 102, inciso 2, que diz: são atribuições do diretor-geral da Polícia Civil despachar pessoalmente com o governador e o secretário de Estado de Segurança Pública. É muito importante mencionar que o corregedor-geral ele é responsável por promover o bom relacionamento entre a Polícia Judiciária, no caso a PCDF, a magistratura, o Ministério Público e a OAB. Agora falou em despachar e comunicar com o governador, secretário de Segurança Pública, prestar contas ao TCDF, representar a PCDF perante os poderes. A gente está diante de atribuição do diretor-geral da PCDF. Então, questão 23, gabarito
errado. Vamos lá agora para a questão 24. Questão 24 diz o seguinte: antes de a gente fazer a questão 24, é importante que você saiba essa diferença aqui, ó. O diretor-geral da PCDF ele é competente para instaurar processo administrativo. O corregedor-geral ele é competente para instaurar e julgar sindicâncias. Falou em processo administrativo, apenas o diretor-geral da PCDF tem atribuição para fazê-lo. O corregedor ele pode apenas instaurar e julgar sindicâncias. Tranquilo? Fique atento aí a essas atribuições que podem gerar confusão para você. Essa atribuição do diretor-geral ela pode ser extraída, inclusive, da Lei 4878 de 65. Vamos lá agora, questão 24. Departamento de Polícia Circunscricional, Unidade Central de Coordenação Técnica e Operacional, é diretamente subordinada à Corregedoria Geral da PCDF. Se você assistiu a aula que está no meu canal aí, referente à estrutura administrativa da PCDF, tenho certeza que você marcou que esse item está errado. Não há que se falar em departamento subordinado a departamento, não há que se falar em departamento subordinado à corregedoria, não há que se falar na academia subordinada a departamento ou a corregedoria. Tanto o departamento quanto a corregedoria, como a academia de polícia, estão subordinados à direção-geral da PCDF. Beleza? Então a questão 24 ela tem como resposta o artigo 34, que diz: Departamento de Polícia Circunscricional, Unidade Central de Coordenação Técnica e Operacional, diretamente subordinada à Direção-Geral da Polícia Civil, tem como atribuição. Então, mais uma vez, não há departamento subordinado à corregedoria. A corregedoria, os departamentos e a academia da Polícia Civil estão no mesmo nível hierárquico. E a nossa última questão, nossa última alternativa para a gente encerrar esse mini simulado de hoje aí de legislação específica, diz o seguinte: lavrar autos de prisão em flagrante e termo circunstanciado é a atividade a ser executada em regime de plantão nas delegacias de polícia circunscricionais. Esse item ele está certo. O item está correto. Dentro da PCDF a gente tem dois regimes. A gente tem o regime de plantão, que é em escala. A gente tem o regime de expediente. O regimento interno apresenta as atividades que devem ser desenvolvidas no plantão e no expediente. No plantão é que serão lavrados autos de prisão em flagrante e termos circunstanciados. Observe aí algumas das principais atividades a serem executadas em regime de plantão nas delegacias circunscricionais. Receber, cadastrar, controlar e investigar preliminarmente as notícias de práticas de infrações penais. Então, o plantão ele faz uma investigação preliminar. A investigação propriamente dita ela é realizada no expediente. Registrar em boletins de ocorrência devidamente fundamentados as notícias de práticas de infrações penais, à exceção dos requerimentos, representações e requisições que contenham elementos suficientes ao início da apuração. Lavrar autos de prisão em flagrante termo circunstanciado, que é o enunciado da nossa questão, que confere que ele está certo. Promover rondas no âmbito de sua circunscrição. Comparecer ao local de práticas delituosas, promovendo isolamento, preservação e auxílio para a realização do exame pericial, bem como diligenciar visando a colheita de prova testemunhal, cuidar da guarda, segurança, visita, vigilância e alimentação de pessoas presas ou apreendidas na unidade orgânica. Então, sim, lavrar autos de prisão em flagrante e termo circunstanciado é atribuição a ser exercida em regime de plantão nas delegacias de polícia circunscricionais. Beleza? Então, segue na tela aí o gabarito das 25 questões do nosso simulado. Na apostila que eu destinei para você aí no link da descrição do vídeo, você também vai encontrar esse gabarito. Eu gostaria de agradecer imensamente por você estar aqui comigo até o final, verificando o gabarito dessas questões. A gente se encontra na Polícia Civil do Distrito Federal. Então, um grande abraço aí, amigo.
E mais uma vez, eu espero do fundo do meu coração que você consiga ser aprovado nessa prova. Isso vai acarretar uma mudança de vida tremenda para você. Polícia Civil do Distrito Federal é uma instituição muito bacana. Beleza? Forte abraço, a gente se vê em breve.